muitos dos carros que andam aí acabam pobres, porque quem conduz em condições normais não conseguiria adquirir aquele carro. Vamos ter a consciência coletiva de que sem instrumentos de território não há desenvolvimento. Ponto. Investimento. E essa brecha é que está a ser aproveitada pelo Sonda? Pronto. É como dissemos inicialmente. Nós vamos esperar, né? Tá o documento a ser melhor consolidado, estão a ser feitos lançamentos. Se calhar deve fazer parte de uma projeção feita. Né? Qual projeção Para feita, nível de Avelino? ocupação É literalmente pouco clara, assim. não é? Uma está aqui, a outra está Copy-paste, aqui. Exatamente. Sejam todos bem-vindos ao Urban Talk. Estamos no 7º episódio e hoje nós vamos falar da pólis para as classes menos vulneráveis e podemos aqui convencionar aquelas classes que ganham acima de 8 salários mínimos ou, se quisermos, as classes médias, a classe média alta e a classe alta. Já no último episódio nós falamos dos vulneráveis e como é que a pólis, as políticas públicas que são gizadas pelo Estado, influenciam, afetam, beneficiam as classes mais vulneráveis, aquelas que estão abaixo de 2 salários mínimos. E hoje nós vamos ver como é que essas mesmas políticas, quer seja para o setor habitacional, para os transportes, para o ambiente, como é que são sentidas por essas classes que têm uma previsibilidade de renda um bocadinho mais confortável e quais são os efeitos imediatos no seu dia-a-dia. Saudações, companheiros. Saudação. Já com algum lapso de tempo não viemos aqui para esse Sonjango para pôr a conversa em dia. Espero que estejam todos bem, que haja disposição e que retomemos então as nossas conversas, as nossas reflexões, as nossas partilhas. Maravilha. Nasce no rescaldo do que fizemos no último episódio. Falámos das políticas públicas para a habitação, onde vimos um bocado da questão do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Falámos não chegámos a aprofundar muito algumas estratégias supranacionais, regionais, relativamente às políticas habitacionais, mas hoje, já com algum cuidado, poderemos tocar nelas e igualmente também para o ambiente, para a forma como tratamos o meio que é comum a todos nós. E para o transporte também, eventualmente, haja ali algumas estratégias regionais, né? Referimos-nos aqui à SADC ou à União Africana. Eventualmente existam também aqui algumas estratégias mais macro que depois vão desencadear as nossas estratégias mais internas. E, como é de praxe, nós tocamos sempre naquele ponto que é a nossa grande preocupação das famílias, que é a habitação, que é o nosso lar, a nossa casa e a forma como nós, melhor ou pior, nos apropriamos dela, do entorno, os nossos bairros, as nossas ruas, que no final vão conferir a tal qualidade da habitabilidade. Se para os vulneráveis, aquelas pessoas mais desfavorecidas, as políticas do Estado, mais claramente nós conseguimos perceber. Quando falamos em habitação social, habitação de baixa renda, nós conseguimos imediatamente associar que são políticas gizadas para as classes mais desfavorecidas. E se estivermos a falar daquelas classes que já ganham minimamente bem, né? Os funcionários públicos com algum cargo de direção, alguns executivos, alguns funcionários séniores, né? Quadros séniores de empresas ou da função pública, como é que nós conseguimos perceber as políticas do Estado no que toca à habitação? Mais uma vez, muito bom dia, companheiros. Estamos de facto de regresso e pronto, tivemos um interregno, distâncias diversas, mas é sempre bom estarmos aqui para partilharmos
algumas ideias que temos sobre essas matérias. E, de facto, o capitão tem razão quando falava dos instrumentos, digamos assim, internacionais ou regionais e os nossos instrumentos locais que deixam linhas, né, sobre aquilo que depois é entendido por governo angolano na sua estratégia e nos seus instrumentos mais programáticos e operacionais. Nós, no último programa, penso que não... E, aliás, como estamos no fórum da estratégia, de facto, são documentos que deixam linhas, né? E nós, como fazemos parte desses organismos, portanto, somos signatários e vamos acompanhar esse conjunto de medidas de política, né? Para que depois elas sejam revistas, ou seja, sejam acompanhadas nos nossos documentos mais locais. E na altura, nós nos propusemos falar um bocadinho, pelo menos ilustrar como é que é a cadeia, né, até chegarmos, digamos assim, aos nossos programas mais internos e como é que eles estão articulados com esses instrumentos, digamos assim, internacionais. Diria que um dos primeiros documentos reitores, se assim podemos considerar, seria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que eles, portanto, nós fazemos parte dos organismos das Nações Unidas, assim como Unicef, Acnur, etc. E que, como estamos na área do UN Habitat, e temos esse compromisso que é o desenvolvimento sustentável, que ela, na verdade, vem no segmento de um outro instrutivo, que é o desenvolvimento do milénio. Acho que nós já nos esquecemos dele, que também tinha ali um conjunto de metas a serem alcançadas, né, até acho que 2015, porque os ODS, portanto, foram lançados, acho que em finais de 2015 ou 2016, no Quito, Equador, Quito. E pronto. Esta é a nova agenda urbana. Essa é a nova agenda urbana 2016 e ela congrega, portanto, procura corporizar, né, aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ali, nós, Angola, nos centramos ao vários conjunto desses objetivos e um dos que nos temos centrados mais, se assim posso dizer, no nosso caso, é para as questões da habitação e do ordenamento do território, que é o objetivo 11. Portanto, vamos dizer que quando olhamos para as questões da habitação, desenvolvimento territorial, planeamento urbano, estamos a procurar ser guiados, portanto, por esse objetivo. E esse objetivo, ele de alguma forma encontra também um respaldo, portanto, nas diretivas, digamos assim, da Agenda Africana 2063. E a Agenda Africana, portanto, ela não é tão concreta como, você não tem esse objetivo assim tão muito claro, mas ela também traz, portanto, esses indicativos de que nós precisamos ter cidades sustentáveis, território mais coeso, ou seja, ela procura alinhar-se àquela iniciativa ou àquela diretiva internacional, né, das Organizações Unidas, para que nós em África vamos olhar como é que queremos ter, como é que queremos construir a nossa África, mas uma perspectiva de visão africana, né? Uma África mais inclusiva, mais segura, em que a gestão da terra também é trazida em população. E, portanto, digamos que é um bocadinho mais nesse sentido transversal e não com um objetivo muito concreto quanto aos ODS. Naturalmente, a nova agenda urbana, os países depois têm de traduzi-la, ou seja, devem acompanhar as suas estratégias locais, né? Portanto, no objetivo 1 das ODS, nós entendemos como um país fazer isso. No objetivo 12, etc. E no objetivo 11, veremos, se calhar um bocadinho mais para frente, um conjunto de iniciativas que, portanto, o governo angolano vai adotando. E, por exemplo, agora ouve-se muito falar do programa Zila e também já ouvimos o lançamento do programa SONA. Portanto, no instrutivo das Nações Unidas, ele tem uma outra nomenclatura, mas o entendimento local foi de que era preciso traduzir em algo mais próximo, que houvesse uma conexão com a região. Só para olhar que a estratégia
lá de cima está a ser interpretada cá a nível local. Assim, falamos de dois instrutivos, um, digamos, transnacional, outro mais regional, voltado só para a África, que também está alinhado a uma estratégia da SADC, que tem mais a ver com a questão do transporte, de conectividade, a questão da mobilidade, das partilhas que nós temos a nível de fronteiras, etc. Só que nós, portanto, pegamos isso, mas devemos traduzir toda essa documentação, todo esse conjunto de informação, fruto desses acordos, num documento que nós chamamos Estratégia de Longo Prazo, que é Angola 2050. Na verdade, essa estratégia, ela sucede à estratégia Angola 2025, né? Que tinha também um conjunto de metas e indicadores para as várias áreas que o governo angolano ou que o Estado angolano entendeu alcançar até este determinado ano, e vai cumprindo. Naturalmente, há um balanço que é feito antes de partir para essa versão mais atualizada da estratégia Angola 2050, e penso que a anterior era um bocadinho mais desconhecida, mas essa nova estratégia, que já tem mais publicidade, já está mais ao alcance, digamos assim, dos angolanos, né? Ou seja, nós já conseguimos ver mais ou menos quais são os elementos que são trazidos nesse documento. E para a questão da habitação, naturalmente a questão do ordenamento de território, elaboração de instrumentos, programa de habitação e etc., vem outra vez, e olhando para uma componente que são os nossos museus, que tem uma componente mais, sei lá, histórica, sociológica, antropológica, que faz com que a interpretação, né, a lida, é diferenciada, e depois até podemos, e aí decorre uma crítica que nos é feita sobre a forma como estou aqui a procurar uma palavra que já vi em algum sítio, eu acho que é gestores do território, os pensadores do território, né, tem estado a criticar, né, que portanto, uma espécie de planeamento mais eurocentrado. Já tem escrito sobre as cidades africanas, sobre a forma como nós absorvemos essa questão do planeamento. Isso no sentido que o nosso MUSEG tem essa componente social, antropológica, mas depois tem uma componente muito forte, pelo menos aquela que é facilmente vivida e vista pela população, que é a informalidade. Mas aquelas pessoas que mais estudam com algum cuidado fazem uma diferença entre esses dois contextos, embora haja essa predominância, né, de itens de informalidade. Visto esta estratégia de longo prazo, e olha que nós estamos a procurar olhar só para, portanto, as questões voltadas para o ordenamento do território, né, porque o documento é transdisciplinar, tem um conjunto de outras medidas de política, né? E nós, quando chegamos ao plano nacional, ao plano de desenvolvimento nacional, perdão, ele também absorve estratégias que a Agenda 2025 traz, 2050 traz, né? E torna um documento mais concretizável, se assim posso colocar. Ou seja, temos algumas diretivas ali, e eu agora vou trazer essas orientações políticas para ver se nós concretizamos-las já neste documento que acompanha o ciclo da governação. Portanto, é um documento que é bom de se acompanhar, porque assim nós podemos, portanto, fazer a monitorização e cobrar também, né? Porque é o exercício da tal da cidadania que depois nos leva na questão da polis, e essa classe que nós estamos a procurar abordar aqui, qual é o seu papel de facto. Eles precisam acompanhar esse tipo de documentos para que estejam de facto alinhados com aquilo que é pensado do ponto de vista estratégico, e qual é a oportunidade de negócio, qual é a intervenção, como é que ele vai lidar com o território. Visto esse conjunto de mais ou menos 4 documentos, né, aquele que a nós mais interessa é de facto o PDN, porque é ali onde nós temos estas medidas concretas. O que é que vamos fazer com a questão do ordenamento do território, a questão da infraestrutura, a questão da habitação, que medidas de política
nós temos aí previstas. E, de facto, há um rol dessas medidas colocadas. Só que elas ainda assim precisam traduzir-se em projetos ou programas muito concretos para podermos caminhar. É aí que fiz referência nestes dois, que me parece que são aqueles que estão a ser mais publicitados. O ZILA, mais na perspectiva da concessão de instrumentos de ordenamento de território, e o SONA, pelo menos até onde a gente sabe, é para atacar a questão de zonas com algum índice de informalidade ou de mais proximidade às pessoas, às famílias, atuar na rua, no bairro, sei lá, melhorar a calçada, melhorar a estrada, melhorar o saneamento, a iluminação pública, etc. É mais na vertente do urbanismo tático? Ou nem por isso? Não, pronto, aqui nós poderíamos assumir um bocadinho isto, né? Mas precisávamos depois ver como é que as pessoas que estão à frente do programa vão trazer ao público a estratégia concreta de execução do programa. Porque o que se entende é um bocadinho isto. Requalificação, reabilitação, reconversão. Ainda são termos que fazem algum ruído, né? Ao cidadão, mas é preciso que ele compreenda como é que ele vai poder contribuir, onde é que vai poder contribuir. E, aliás, olhando já agora para a classe a que nós nos referimos, eventualmente há indivíduos nessa classe que têm negócio, sei lá, um bar, um restaurante, é a sua contribuição na dinâmica do bairro e que no final do dia transforma aquela circunscrição territorial, né? E aqui o urbanismo tático, sei lá, ele tem o seu bar, podia fazer uma delimitação da área do bar com uma pintura ou com, sei lá, umas plantas. Ou, pronto. Esse tipo de contribuição nós depois podíamos ver lá para frente. Nós não, né? Os que estão à frente do programa vão trazer esse tipo de informação e nós naturalmente vamos acompanhar, que é para poder compreender de facto onde é que está a parte que interessa-nos, não só como profissional, mas também como cidadãos deste belo país. Se calhar ficava ainda por aqui, depois entrávamos em concreto. Okay. Vamos só tentar esclarecer aqui algumas questões. Portanto, o Rubens estava a falar várias vezes no Angola 2050, né? Ou seja, é um documento, né? Angola 2050, é um documento que vai orientar o desenvolvimento do país até 2050, né? Correto. E, portanto, ele traz consigo várias estratégias, vários mecanismos para que consigamos, dentro daquilo que foram as linhas definidas nesse pensamento, nesse instrumento, conseguir então levar o desenvolvimento econômico, social, tecnológico até 2050, né? Para que tenhamos um país melhor do que temos agora. E o que nós percebemos é que ele foi bebendo de todos esses documentos que o Ruben fez menção, né? Que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são 17 objetivos, né? E que, para a nossa conversa aqui, vamos dar mais ênfase ao objetivo número 11, que é a criação de cidades sustentáveis e comunidades resilientes. Depois tem a Agenda África 2063, que também tem algumas estratégias voltadas para a habitação, e outros derivados, como a nova agenda urbana e, eventualmente, algumas estratégias aqui mais regionais para a região austral, né, da África. E depois o Rubem falou também que alguns estudiosos, alguns investigadores, entendedores da matéria, tocam muito na questão da visão eurocêntrica de como o planeamento é encarado. O Rubem entende que muitas vezes as nossas realidades africanas e concretamente angolana, muitas vezes não é muito, não merece a devida atenção nesses instrumentos internacionais. Ou seja, quando indicam essas estratégias, essas políticas, esses objetivos de desenvolvimento, muitas vezes a perspectiva é sempre eurocêntrica, não levam em conta nossas particularidades, a nossa forma de apropriação do espaço. Pronto, aqui há dois momentos, né? Há um primeiro momento que nós apresentamos, que acho que é uma característica de quase todas as cidades africanas. Existem naturalmente exceções de zonas melhor sucedidas, mas
Em África nós temos esse fenómeno de muitos bairros informais. E, portanto, os nossos estudiosos, uma vez que é um elemento que consta destes documentos, quando nós falamos de cidades sustentáveis, nós temos de olhar para o território onde vivem as pessoas e que mecanismos, que técnica devemos aplicar para dar de facto ou levá-los a que sejam territórios de facto sustentáveis, melhor integrados, em que é possível de facto habitar, trabalhar, circular. Isso é um clichê clássico, mas pronto, para trazer ao imaginário das pessoas que é preciso que esses nossos bairros, digamos assim, tenham essa capacidade de gerar isto a quem ali reside ou habita. A questão da visão eurocentrada é a crítica que nos é feita quando olhamos para as soluções a nível do planeamento. Só que, portanto, um instrumento, e isto aprendemos com um dos nossos professores da vida, de que nesse tipo de documentos, um bocadinho como os tratados, o que vem ao de cima é sempre o interesse do mais forte. Estamos a discutir que o indivíduo que tiver os argumentos melhor colocados, as estratégias melhores, depois financia todo o processo. Isto é que tem de ser feito, um caminho condutor. Naturalmente, nós olhamos para os processos como são elaborados esses documentos, todos nós somos convidados, porque somos partes desses organismos das Nações Unidas. Tanto é que nós temos pelo menos até algum tempo, sabia, agora já não tenho a certeza, que tínhamos uma representação do UN Habitat cá em Angola. Acho que agora deve ser regional, está algum país aqui na região que também atende Angola. E estes são que nos acompanham, nos vão ajudar a conceber determinados documentos para que nós estejamos alinhados a essas estratégias internacionais. Né? Então, para dizer que, por um lado, sim, há uma predominância eurocentrada, ocidental, vamos assim dizer, como se concebe esse instrumento, porque tu, quando olhas, ele é rico em informação, é rico em alinhamentos, mas o contexto africano muitas vezes não permite que nós tenhamos de facto capacidade de segui-lo à risca. Porque estamos muito para trás daquilo que são os indicadores que nos são colocados. Por um lado, temos essa realidade que é factual. Por outro lado, tem a forma como a gente intervém no território do ponto de vista concreto. E quando fiz menção a estes estudiosos, era no sentido de que eles, refletindo as cidades africanas, o urbanismo africano, a informalidade africana, uma das críticas que fazem, um dos elementos que levantam, exatamente essa questão eurocentrada, como nós olhamos para a intervenção no território. Né? Portanto, o instrumento traz sim um bocadinho esse elemento, e a forma como nós abordamos o território também nos é criticado, no sentido de que levamos também isso para intervir no território. Naturalmente que depois abre espaço para outro tipo de discussão, mas há assim de facto essa visão, não, essa apreciação. Okay. Tá bem. Mais lá para frente voltamos a falar sobre isto e depois vamos tocar também no projeto SONA e é Ngila, né? O nome oficial é Ngila, não é Nzila. É Ngila, né? Ou estarei enganado? Ngila mesmo, com J, né? Com J. Com J. É com J. É Ngila. Apesar de que, pronto, há essa diferenciação regional, né? Alguns usam o Z, outros o J, mas o nome oficial é J, né? Ngila. Sim, daqui a bocado já voltamos para percebermos melhor esse programa e dentro da temática da habitação, como é que depois há aqui vantagens maiores ou menores para este programa. Avelino, ainda pegando nessa questão das estratégias internacionais e no âmbito da nossa preocupação com a gestão, com a preservação ambiental, a gestão dos nossos resíduos, existem aqui situações oportunas e pertinentes em alguns instrumentos que depois vão gerar também outras estratégias aqui a nível interno? Sim, Miguel, sim. Fazendo a colação ao que o Rubem expôs relativamente
a esses tratados internacionais que Angola tem vindo a ratificar, não é? Isso acaba por se traduzir também no nosso ordenamento jurídico, no nosso ordenamento interno. E tem se traduzido nos tais instrumentos de desenvolvimento. Falou-se da Angola 2025, que acabou por estar, provavelmente deve estar na fase de balanço, não é? Para depois apresentar-se os tais verdadeiros resultados. E desenhou-se já Angola 2050. Portanto, o que eu percebi desses dois instrumentos, não é? Assim, a título comparativo, é que um estava num contexto mais de reconciliação nacional, sobretudo 2025, não é? E, claro, naquele clima com outra perspectiva, outro ambiente. Este aqui já vai versar mais para uma visão do que realmente queremos do ponto de vista da competitividade e do desenvolvimento integrado e de respeito ao próprio planeta, digamos, se deseja. Por bem disso que realmente há um alinhamento e sobrepõe sempre quem mais poder apresenta e define, de certa forma, as diretrizes de como as outras sociedades devem desenvolver. Nós não fazemos diferente, por ratificar é porque em algum momento precisávamos e existe no fundo os tais, não diria avaliadores, mas os monitores, se me permite a expressão, ou as pessoas que fazem a avaliação, o acompanhamento do quadro de implementação dessas diretrizes internacionais nas esferas internas de cada país. Não está a dizer com sentido imperativo. Por quê? Porque eles deixaram, digamos, ao critério de cada sociedade, adaptando-se ao seu modus operandi, à sua realidade. Sabemos que realmente há abertura quando se ratifica esses acordos, do ponto de vista do acesso ao financiamento e muitas outras, digamos, intervenções que acabam por eventualmente tornar o mundo mais aceitável, se quisermos, do ponto de vista daquilo que nós falamos de desenvolvimento social. Do ponto de vista do ambiente, nós não estamos aquém. Juntamos-nos porque eu chamo sempre a atenção a necessidade essencial de criar biodiversidade mais enriquecida, onde é possível termos as espécies em ritmo acentuado de propagação ou desenvolvimento, sem interrupção. Há necessidade também de preservar os recursos que andam escassos, ou já se deu como que escasso. A Terra tem dado sinal, sobretudo no exercício da variabilidade do clima, não é? Picos, às vezes, de situações que jamais os governos conseguem acompanhar, porque são fatores que não dependem dele. Diante desse quadro, houve necessidade dos gestores desses países consensualmente encontrarem meio termo para ver se dirimem ou mitigam, digamos, os efeitos que estas alterações têm, ou estas variações do clima têm causado nas suas circunscrições. Portanto, a Angola ratificou, temos aqui o Rubem Cadinho falou, por exemplo, ou disse que a Agenda 2030, que é a recente, definiu metas específicas, muito ambiciosas. Nós, particularmente, já adotamos. Existem exercícios, por exemplo, de aumento das áreas de obrigação da conservação. Estou a falar das áreas da biodiversidade. Há aí tendência também de aumentar de áreas de preservação, que nós chamamos sempre espaços com natureza de gestão especial. Não é? Isso tudo, muito vamos vendo os nossos gestores a participar em atos internacionais, apresentando os seus relatórios voluntários do quadro, digamos, de implementação dessas medidas, não é? E aqui, por exemplo, em Luanda, vemos também na mais alta esfera da superestrutura de poder, acompanhamento direto, sobretudo daquela zona para sair da sul, não é? Acho que é nos Mangais. Portanto, tem um bocadinho de alinhamento, não é, da preocupação que o Estado tem diante desse quadro de enriquecimento da própria biodiversidade. Nós temos um país com uma característica rústica. O conhecimento, claro, terra a terra ainda não chegou, porque do ponto de vista tradicional nós temos a prática da queima furtiva, né, da caça de algumas espécies. Entendo que está em escassez alguma campanha de sensibilização para dizer até que ponto, não é, algumas espécies que nós ainda de forma desinformada caçamos se calhar temos a única, não é, espécie da mesma característica que há necessidade de preservá-lo. Está aqui em causa a necessidade
de elaboração do inventário, que se torne público, né? Inventário ambiental, para que qualquer cidadão, seja em que espaço tiver, não é? De que cor ou região habitar, consiga pelo menos defender que esta espécie está em extinção, não devemos extinguir em função, não devemos, se calhar, sei lá, de extinguir ou consumir, porque a única que ainda temos deve servir para a propagação da mesma. Talvez num período de 5, 4 anos tenhamos, 4 ou 6 anos tenhamos em maior abundância para, se calhar, encontrar essa aprovação para o consumo. Do ponto de vista dos instrumentos reitores, que eu tenho dito que orientam a ação de quem gera o território, nós, menos do ponto de vista do nosso cotidiano, vou sentindo ainda algum desalinhamento, porque produz-se muito resíduo, né? E vemos os plásticos em qualquer canto das nossas instituições humanas, e estes instrumentos de política ambiental normalmente orientam que cada cidadão deve ser partícipe desta visão que se quer de tornar o planeta mais protegido. Quando sentimos que nós, ao fazer consumo das coisas, depositamos no espaço, é porque ainda há um descaso, não estamos alinhados. E deve haver, mais uma vez, esse exercício de sensibilização, né? Promover-se mais instrumentos que levem, digamos, o cidadão comum ao conhecimento desses instrumentos ratificados na arena internacional. A nível da SADC também temos, por causa dos espaços comuns, não é? E características comuns por estarmos na mesma região, sobretudo de algumas espécies que devemos, na transição via fronteira, proteger sempre no interesse coletivo, para não termos que meter em escassez, pelo menos, algumas espécies que servem de referência no ecoturismo, não é? E comparadamente a outros espaços. Há esse alinhamento e tem estado a ocorrer anualmente alguns encontros entre estas nações para cada um partilhar experiência e apresentar os resultados dos seus passos relativamente a esta preocupação com o clima e com o planeta. Pronto, nós quando falamos de políticas para transportes, para habitação, muito mais facilmente nós conseguimos perceber a discriminação positiva que as políticas públicas trazem para aquelas classes mais favorecidas, para aquelas classes menos favorecidas. Percebe-se claramente. E nós vemos, por exemplo, há ali políticas para habitação social e tal, vemos ali algumas medidas para transporte, para aquelas pessoas menos favorecidas, ou para estudantes, por exemplo, para idosos. Mas quando falamos do ambiente, eventualmente essa discriminação positiva não seja tão evidente, né? Ou seja, há ali uma política pública para o ambiente, para a preservação do meio, para a gestão dos resíduos, que é transversal a todas as classes. Até porque na nossa urbe, né, no nosso espaço físico, as pessoas coabitam nos bairros, nas ruas e tal, partilham o mesmo espaço e, portanto, essas políticas são transversais. Eventualmente, em função daquilo que são as prioridades das pessoas, daquilo que também é o nível de literacia, o diferencial esteja na rapidez da absorção das orientações. Estou eu aqui a entender que sim, e com algum otimismo que seja assim. Aqueles que têm um outro nível de literacia, aqueles que já têm um outro nível social, muito mais rapidamente conseguem absorver e abraçar essas políticas públicas para a preservação do ambiente, para a não agressão excessiva do ambiente. Não sei se será assim. Sim, Miguel, está aqui em causa a literacia, não é? Não estaria a exigir muito, que se calhar está destinado, não destinado, mas pode caracterizar um segmento social, não é? Literacia, conhecimento sobre determinada coisa. E do ponto de vista político, nós somos um país que é gritante no nível de analfabetismo e nível de envolvimento, por exemplo, do cidadão naquilo que tem a ver
com a sua própria vida. Portanto, se colocar a coisa na dimensão, por exemplo, da classe média baixa, ou pelo menos desse segmento que teve acesso ao ensino e até terá concluído o ensino médio, se quisermos, esses sim, acho que têm um despertar, um sentido de conscientização ou de consciência, de preservação do meio a partir do seu ponto de origem, a sua origem. Estou a querer me referir do lar, né? Porque claro que os propagadores ou os disseminadores dessa informação são os nossos pais. Não estou a dizer que aquelas pessoas com menos literacia não veiculam informação, até porque a comunidade, ao nível dos meios rústicos e periurbanos, também faz esse exercício em parceria com o próprio Estado, porque o Estado, enquanto orientador, não é? Dissemina os pontos e a estratégia que queremos, pelo menos para esse território, alinhada a essa visão da melhor preservação do ambiente, e cada um ao seu jeito tem um mecanismo próprio. Diria que sim, Miguel. O nível de responsabilidade para as pessoas com nível de conhecimento maior, né, face àquilo que se pretende para o ambiente, é sempre mais expressivo. E vemos isso, pelo menos na sua forma como vão gerindo os resíduos, adotando medidas, por exemplo, de aprovação, que os jovens, a nível dos bairros, façam a coleta dos seus resíduos porta a porta, que está a permitir que essas cooperativas de recolha porta a porta façam a recolha de resíduos. Os outros, talvez por falta de recursos, e outras preferem mesmo nas clandestinas atirarem na melhor oportunidade que têm nos quintais baldios. Portanto, quando coloca as coisas assim desse jeito, entendo que sim. Do ponto de vista da política, Miguel, o acesso à comunicação, à informação, né, para quem eventualmente tem com que ocupar o seu tempo e participa no exercício da cidadania, comparadamente a quem eventualmente não lhe foi passada a referência, é sempre diferente. Portanto, entendo que estamos mais ou menos no mesmo diapasão, não é? Concordo que as pessoas com mais literacia cumprem, implementam as políticas de preservação ao meio, comparadamente às pessoas com menos conhecimento. E existe, a nível do Estado, alguma política que incentive, por exemplo, esse novo mercado que está a emergir, que são os catadores, né, os recicladores? Existem algumas políticas do Estado que incentivem a criação dessas cooperativas, dessas microempresas, que no fundo também vai acabar por reduzir a grande massa de resíduos sólidos que temos e que vai propiciar a reutilização para outros fins e até para a produção de fertilizantes por via da compostagem ou até mesmo da queima para a produção de combustível? Sim. O anterior Programa de Gestão de Resíduos previa até 2025 medidas, não é, que pudessem chegar a esse nível, digamos, de operacionalização. Mas foi um programa que está descontinuado, acho que agora está a ser produzido outro, mas a praxe nos fez, não é, entrar em campo e operacionalizar o sistema. Porque, pelo menos para o caso de Luanda, nós sabíamos que tínhamos, se tanto, uma única operadora, que é a Elisal, não é? Que parece que tem os poderes para conceder, ou acho que é isso, ceder. Sessão de exploração. Exatamente, sessão de exploração. Portanto, eu acho que essas cooperativas, talvez por desconhecimento, e muitos de nós, cidadãos também, não, se calhar exploramos ao máximo em que medida havia abertura para que nós participássemos no processo. E sei que os grupos vão emergindo, cada um ao seu jeito. Não acredito que não exista até então alguma entidade que esteja a fiscalizar, não é? Até podem estar autorizadas como empresas individuais, não é? No exercício de prevenção contínua, fazendo a sua vida a seu jeito. Mas se existe uma medida publicada e que é abertura para cada um, onde tiver, não é? Explorar isso do meu desconhecimento, e nos próximos tempos, com certeza, vou tentar perceber melhor se já existe essa política que promove esse tipo. Se me permitires, Miguel, a questão que fizeste ao Avelino chamou-me a atenção em relação a se existe uma política voltada para as classes com maior poder de compra, maior rendimento, como existem estas políticas ou programas com alguma discriminação positiva para atender as classes mais vulneráveis.
O curioso é que nós podemos verificar, sendo uma política geral para todos, né, que é de consciencialização e de conhecimento de como fazer a gestão de resíduos, né, de toda a cadeia do ecossistema que isso deverá implicar, desde a produção, a recolha, depois do reaproveitamento. Se nós repararmos, acho que nós falamos sobre isso nos episódios anteriores, é que é muito mais fácil tu teres o controle, até a fiscalização desse tipo de procedimentos, quando tens o território organizado. É muito mais simples nós termos, por exemplo, numa zona planeada, né, e que as funções dos usos estão ali controladas e tudo mais, perceber a eficácia desse processo. Exemplo, nos bairros informais é muito difícil ter essa consciência, né? Até as próprias operadoras para fazer a recolha não conseguem, porque, como sabemos, não há uma hierarquia de vias, não há dimensionamento de vias, não há infraestrutura. Tudo isso depois também condiciona e perturba o normal funcionamento da cadeia, que deve gerar valor. O inverso não acontece, por exemplo, se estivermos a falar de zonas em que há essa estruturação, há essa infraestrutura, né, há essa hierarquia, em que eu sei que depois eu posso determinar horários de recolha, em que eu sei que eu posso depois determinar locais apropriados para o depósito. Então, se nós olharmos, está tudo encadeado, está tudo ligado. E é aí que temos que perceber a importância do planeamento, porque depois afeta, porque depois a questão da política ambiental, se quisermos, é consequência disso. Podemos ter um papel muito bonito, com um programa muito bem gizado, mas ele nunca vai ser eficiente. Exatamente porque tem essas entropias no sistema. O pessoal toma muito à vista, por mais que queiramos explicar, não, a política existe, os programas existem, mas eles nunca vão ser eficientes, nunca vão funcionar. Se me permitir. Desculpas, Miguel. Sim. Yeah, mas, ou seja, se calhar a ideia também é só contribuir, né? Porque às vezes, olhando para o resultado do não funcionamento desses instrumentos, as pessoas têm a percepção de que não existem, né? E a intenção de partilhar esse conjunto de documentos, digamos assim, é para dizer às pessoas, olha, existem instrumentos, ou seja, no final do dia, podemos depois criticar ou ser mais duro com uma ou outra medida de política, mas elas existem. Só que torna-se, digamos, pior, se assim posso dizer, é a não implementação dessas políticas, porque assim nós vamos ensaiar e o território ou a aplicação nos dará um feedback para corrigirmos, eventualmente antes de corrigir ou continuar a fazer o que estamos a fazer, para trilharmos o tal caminho, porque a visão é sempre muito boa. Né? Uma África unida, sustentável, com desenvolvimento harmonioso e etc. Mas depois, ao concretizar, como é que é? Então aí esse conjunto de dificuldades. E me parece que sim, quando colocas que o indivíduo, estamos aqui, né, a entender que há grupos, e aqui fazendo uma colagem com o que eu estava a dizer, em que há grupos, dada aquilo que tem de rendimento, o que nós vemos é que quase todos eles vivem em condomínios. E aí, naturalmente, o tratamento do resíduo é bem mais fácil. A questão da recolha, até podem haver mecanismos de separação, porque já passei em alguns sítios onde você tem de facto, olha, o vidro, o plástico, o papelão, o papel, o lixo orgânico. Né? Você acaba criando um ambiente, e até a tal questão da organização. Podemos depois discutir a solução de como é implantado o tal do condomínio no conjunto, mas aquela solução, como um conjunto habitacional, permite que essa questão ambiental seja melhor cuidada. Né? Mas isso decorre de política pública ou é mais em função de um melhor nível de esclarecimento das pessoas que habitam em condomínios, de também tentarem organizar melhor a gestão de resíduos? Não. É com alguma dificuldade que digo isto, mas me parece que não decorre de nenhuma política pública. O condomínio, a questão do imobiliário, que é desenvolvido pelo setor privado, um dos incentivos que nós, quando ouvimos os especialistas de imobiliário reclamarem, agora estão todos entusiasmados com uma mudança de política, que é a aprovação de uma lei, né, que vai agora à Assembleia,
que entendem que será um caminho que vai viabilizar a atuação, né? Vai estimular as pessoas, portanto, a correrem ao banco, a tratarem com agências imobiliárias para terem habitação nestes tais sítios. Mas a medida política, pelo menos até onde percebi, é esta. Portanto, o aviso novo melhorado e essa proposta de lei, que depois, colocadas ao mercado, irá viabilizar o mercado. Como tal, é mais iniciativa dos particulares, porque voltamos àquela nossa questão. Se eu não tenho o tal instrumento que gera previsibilidade da forma como vamos ocupar o território, como é que esse tipo de iniciativa casa com uma medida política? Se, aliás, se olharem para esses instrumentos todos que foram aqui enunciados, né, os tais planos que existiam, hoje com a nova divisão político-administrativa, eles quase que se esfumaçam, né? Desaparecem. Por quê? Porque os territórios ganham nova identidade. E dessa nova identidade você entra em conflito com um instrumento, alguns até têm 2, 3 anos da aprovação, mas E já quase que trazem também uma sim, quase que porque obsolescência, se é que existe esse termo. ele vai conviver com a nova divisão, com o administrador que tem uma nova estratégia. Eu não sei qual é a nova estratégia para a província de Luanda, se o PDGML vai manter as mesmas diretrizes, depois transpolamos para o país como um todo, no caso de Benguela, que tinha quase todos os municípios com seus instrumentos, ganhou mais municípios, né? Portanto, agora estamos num processo de readaptação, ou seja, aqui do ponto de vista da medida de política como tal, ela quase que é nula, né? É mais iniciativa dos particulares. E mais, a doutrina diz que a questão do programa e do plano, o plano vincula o Estado com os particulares. O programa é um bocadinho como o PDN. É o Estado a cumprir as suas diretivas, mas essa componente da relação com os particulares está comprometida. Por isso é que tu vês determinados condomínios em áreas, dizem, pá, o condomínio até me parece bom, mas para chegar lá, né, e vemos que depois essas questões de mobilidade, de conectividade, de acessibilidade, estamos aqui a ser mais sofisticados, elas perdem-se, quase que não ganham visibilidade. Ou seja, tem visibilidade, porque é óbvio, né? Porque nós todos os dias temos saído de um ponto A para um ponto B. E aí sentimos na pele a necessidade ou a falta que faz, de facto, uma medida pública do ordenamento de território, entendido como política pública, para nos disciplinar também. Para depois outro tipo de discussão, um bocadinho como a que fiz menção anteriormente, da tal forma como pensamos o planeamento. Bom, tu disseste que essas novas medidas de política vão agora a dinamizar um bocadinho mais o mercado imobiliário e permitir que mais centros habitacionais organizados possam surgir, né? É a expectativa. É a expectativa. Isto poderá abrir aqui um momento oportuno também para que se depois esta solução ótima que os particulares adotam para uma melhoria na gestão e do saneamento da sua urbanização, como ousamos chamar, depois possa também resultar num instrutivo, né? Por exemplo, eu vou licenciar ou autorizar a construção de uma nova unidade habitacional, de um condomínio, por exemplo, e deixo já ali também algumas regras. Ok, eu para licenciar isso, você tem que ter no mínimo um ponto de coleta seletiva. Poderá depois reverter para uma medida de política pública. Há uma componente da burocracia, e por acaso tivemos uma situação há tempos, no Wilkinson, em que estávamos a discutir isto, né? E que eventualmente voltar-se-á para um outro momento. Para qualquer das situações, o condomínio, né, e aqui no volume do conjunto habitacional que ele traz, que lhe obriga a ter determinados serviços e equipamentos, etc., ele é um pequeno instrumento que deverá ser aprovado. A ser aprovado para obedecer essas regras, não é? O instrumento anterior
deve ditar as regras para que haja. O Supra, né? O instrumento Supra. Exatamente, porque o que ocorre hoje. Que nem sempre existe. Não, o que ocorre hoje é um tipo vai fazer 20 casas, 15 casas, chama aquilo de condomínio e etc. E não há, digamos assim, esse acompanhamento, por um lado, do ponto de vista da burocracia, para fazer cumprir as preocupações que o Miguel levanta, e por outro lado, vamos ter um conjunto de mantas de retalho em que, aliás, é o que vemos um bocadinho e temos a felicidade de Luanda ser, portanto, esse campo da amostra e nem precisamos fazer muito esforço. O nosso percurso nos mostra muito bem o que nós vemos. Uma ilha, nós, outra ilha, nós, outra ilha, nós. E eu não sei, tudo bem, a solução até pode ser encontrada dentro de condomínio, né? Só para recolha, questão de tratamento não estou a ver. Também isso exigiria, não é, que nós tivéssemos os tais instrumentos de previsibilidade desenhados, com as infraestruturas integradas, não é, para permitir que, ao nível de saneamento, nós abastecêssemos, não é, os assentamentos humanos e recolhíamos as tais águas, conectávamos as águas de drenagem pública, fazíamos a recolha de resíduos, tratávamos e dávamos o destino desejável. Falar de ambiente é um pouco isso, mas como temos esses elementos em falta, fica-nos muito difícil depois começar a avaliar a eficácia, a eficiência, como alguém já terá levantado a questão. Tá bem, estamos a fazer o percurso, falta-nos muito, não é? Mas é verdade que para esse caso do desafio da ratificação de acordos, não é? Também sujeitamos a algumas demandas, entendo, não é? Porque a abertura para financiamento aos externos, e acho que inicialmente o Rubem levantou a questão, é preciso alinhar-se, porque é ali, se calhar, onde as pessoas encontram esses parceiros para que os investimentos venham até a terra. E a aposta, por exemplo, que nós vamos vendo, do desafio que os gestores vão encontrar ou vão tendo de procurar parceiros para financiarem, porque a economia interna não financia quase nada. Então, diante desse quadro de limitações, não é, nós vamos andar como calha. Claro que não estamos a pôr de parte a inexistência, devia, mas por não existirem ainda, vamos tendo esses planos tenho dito, de remedeios, não é? Porque não será a mesma solução. Se tanto estamos a pôr o dinheiro em saco roto, se calhar devia haver um exercício de concitação que não é o caminho certo. Devemos, se calhar, começar na origem, como que eu só disse muito bem, os instrumentos de previsibilidade administrativa, que são instrumentos de ordenamento de território como política. E qualquer outra ação sectorial de política que ocorrer deve estar amarrado, né, chamamos, deve ser dependente desta visão, porque desta visão do instrumento macro de ordenamento de território, que vai ditar mais ou menos as regras de desenvolvimento que se deseja. Claro que desenhamos a coisa muito na dimensão da situação que falamos da esfera internacional, né? Ratifica esse acordo, participamos na ONU, somos parte integrante dessas organizações todas, não é? Mas quando chega no tornamento interno, para além do instrumento de política legislativa, não tem um físico que deva orientar as pessoas onde e como fazer as coisas. Portanto, daí o risco, arrisco mesmo em dizer que vão surgindo umas outras coisas, mas que não vão dar solução ao que nós temos estado a levantar. Aliás, há bocado falámos do SONA, que visa requalificar algumas zonas, conferir melhor, reconverter também outras zonas. Expectavelmente, vamos aqui nessa perspectiva otimista, acreditar que também poderão olhar com algum cuidado para a questão do saneamento, né? Principalmente o tratamento lá dos canais de água. O custo dessas infraestruturas é muito elevado e eu não vejo, pelo menos até então, não vi como prioridade, colegas corrijam-me, faz favor, como prioridade nos instrumentos de ordenamento de território a cobertura de tanto 50% ou 20% do país com infraestrutura de saneamento básico. Tratamento das águas, não vi. É um tema, o que estás a dizer é que é um tema que está sem compromisso ou quase sem compromisso. Exatamente, porque nós falamos sempre do aspecto da qualidade de vida, saúde. Estamos a falar da qualidade ambiental. Se não trato o resíduo que eu próprio produzo, que qualidade terei? Falou-se em muitos episódios do nível de produtividade nacional. Como é que eu faço com pessoas doentes?
Como é que eu faço com sistemas a colapsar? É impossível. Portanto, nós temos que também ser ambiciosos em estruturar a nossa rede de saneamento base. Não basta essas ações isoladas que nós vamos vendo fazer poços artesianos aqui, latrina. Isso está ultrapassado para o atual contexto. Nós estamos no século XXI e o desafio para o planeta não é mais de cacimba para mitigar ou remediar, não. É de infraestruturas integradas, onde a gente consegue, porque já existem, a nível de energia dos materiais, conhecimento, maturidade suficiente para que a gente consiga dirimir mesmo, não mais remediar. Senão continuaremos a dar sempre passos. E mesmo do ponto de vista dessa meta 2050, como Rubens pôs, vai ali uma visão muito mais ambiciosa. Quero acreditar que neste contexto, nesta fase, prevejam já também a questão do crescimento, do transporte, tudo isso, não é? Para garantir que mais tarde não temos essas questões. Não, eu preciso de chegar até o ponto B, mas o ponto B está esburacado, então tenho que ter um carro de alta cilindrada. É um falso problema. Um falso problema. Porque o que acontece é que... Um remendo, né, para um problema maior. O que acontece é que, se nós continuarmos com esse mindset, nós vamos, com toda a certeza, adiar o transporte público. Vamos continuar a postergar a implementação de um ecossistema de transportes públicos, que vai desde o autocarro, o comboio. Aqui já falamos também dos transportes informais e incorporá-los no sistema e fazê-los deles, diria eu, uma peça fundamental, porque eles são das suas mais variadas tipologias, desde o papata até o candongueiro, para termos lá o que estamos a dizer, do sentimento de pertença, né? Da inclusão. Porque o que acontece agora é que as pessoas sentem que aqueles que utilizam os transportes públicos são excluídos. Não é? Há uma mensagem, diria eu, escondida na utilização de um carro de alta cilindrada, de que eu tenho um determinado tipo de privilégio que você não tem. E isso é muito perigoso. Eu não vou discutir se nós poderíamos e até deveríamos ter carros de menor cilindrada. Mas aqui o problema está no princípio. É que eu vou comprar veículos porque, lá está, porque a estrada não está boa ou porque o transporte público não existe. Se em algum momento isso era verdadeiro, para colmatar insuficiência, acho que já é o tempo de esperar, calma aí, vamos perceber, para determinadas situações, o transporte público tem que ser prioritário e prioridade. Não nos enganemos, as pessoas, mesmo lá fora, utilizam o transporte público porque, primeiro, funciona, por segundo, fica mais barato, as pessoas fazem contas. Não vale a pena. A partir do momento em que ele tem uma renda maior ou uma renda melhor, ele vai migrar. Ele migra. E atenção, lá fora, as pessoas têm carro. Adquirem carro, até porque adquirir um carro lá fora é muito mais fácil do que aqui. Sim. Você paga prestações. Você paga prestações, tem um crédito, vai lá e você adquire. Mas ele percebe, ao fazer conta, primeiro, o combustível é o preço do mercado. Se nós estamos aqui a pagar 30 cêntimos de euro, não sei, né? Mais ou menos por gasolina, o combustível lá fora é 1,2 euros, 1,10 às vezes. 4 vezes mais caro. Ele faz conta, não posso andar muito. Eu deixo o meu carro, lá está, para o que conta, para efeitos diria eu, de performance e de eficiência do sistema, são as viagens pendulares, são aquelas viagens que eu faço regularmente dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço. Porque depois das viagens de lazer e tudo mais, pouco ou nada conta. Mas aquelas viagens que eu saio todos os dias de manhã às 7 da manhã e volto às 6 da tarde, são aquelas que contam para eu perceber se o sistema funciona ou não. Essas viagens são feitas por e com transporte público. Não há outra maneira de ser. Aliás, desculpa, nesse sentido, os exemplos, né, que vamos vendo e numa perspectiva até quase pedagógica, né, didática, de nos passarem uma mensagem, olha, colocam a mesma via, cada um com carro individual, colocando as pessoas em autocarros e etc. Portanto, para dizer que nesse tipo de viagens que são quase que obrigatórias para nós podermos ir trabalhar, né, acho que o transporte público é a solução mais aconselhável. Só que, infelizmente, como disse o Kilson, estamos a adiar e as pessoas vão cada vez mais sofrendo. Por isso é que, capitão, para essa questão da polis como
espaço de interação, de vivência, de partilha, até de produzir dinâmicas, sei lá, económicas, culturais, esse tipo de manifestações. Acho que essas classes que referimos não são, pronto, diretamente atendidas, né? Portanto, o desenho da política pública não é diretamente voltada para elas, né? Mas elas são um reflexo também daquilo que é essa mudança de política. Por quê? Porque depois os mesmos constrangimentos, os mesmos problemas são vividos por todos, porque nós partilhamos o espaço público. E me parece que aqui a medida política que seria transversal, não habitacional, porque habitacional de alguma forma o Estado já descontinuou. Né? Já ouvimos pronunciamentos de que, olha, já não se construirão mais centralidade, já não se construirão mais habitações sociais, porque o entendimento, mais centralidade, né? Porque o entendimento é que há um grupo que foi atendido e que, pronto, o Estado deveria voltar-se para questões que se calhar abrangeriam mais pessoas. E aí vejo que, por exemplo, a questão de você olhar para os instrumentos, sim, é uma mudança de política que é transversal. A ser feita bem, é transversal. Vai acomodar todos. Os serviços hão de fluir. Os equipamentos, o negócio, a questão da mobilidade será melhor atendida, como diz os outros. Um melhor planeamento, um melhor sistema de transporte, os espaços são melhores, as pessoas, pelo menos em projeção, viverão melhor. Naturalmente que não estamos a dizer com isso não existirão outro tipo de discussões a nível do território, né? Mas seria já um outro tipo, um outro estágio em que nós eventualmente estaríamos a fazer como fazem os outros. Vamos ter de anular esta via, mas nessa questão do urbanismo tático, não só na perspectiva, porque mesmo nos casos em que nós vemos a aplicação do urbanismo tático, é uma situação muito pontual. Emergencial. Não é profunda. Né? Não, Porque as questões profundas, você viu na literatura com o Land Readjustment, ou, como discutíamos já há algum tempo, ou fazemos como o Haussmann, ou como o Cerdá. Você vai ter que quebrar, partir coisas para tornar a cidade mais arejada, melhor, com melhor mobilidade, com as questões de saneamento melhor controladas, porque senão, aliás, os outros, até a história diz da cidade, há questões de saúde que foram melhorando por causa da peste negra. É o quê? É uma cidade um bocadinho como nós fazemos alguma resistência e não olhar para isso com algum cuidado. Naturalmente que, né, aqui para não deixar de parte essa classe que nós selecionamos para discutir hoje, esses são problemas que eles sofrem, mas é uma ação primária do Estado. E aqui, pelo menos daquilo que eu entendo, deve ser por via, de facto, de instrumentos de ordenamento de território. Vamos levar, portanto, esse princípio à risca, né? De fazer do instrumento de ordenamento de território como medida de política pública. Okay. E depois acho que conseguiremos aí... O Mozilla já está a dar indicadores de que isso já possa ser uma realidade mais normalizada nos próximos tempos? Acho que sim. Pelo tempo nós sabemos que para elaborar determinados planos, né, leva algum tempo, mas há uma prioridade e agora acho que vai-se fazer uma pequena revisão, um ajuste ao programa, uma vez que existem novas províncias, e como disse o Kilson, muito bem, há províncias das novas que entenderam que, olha, o exemplo que vemos das antigas províncias não é dos melhores, porque lhes falta esse instrumento, não só na visão, portanto, do novo gestor, mas também de outros órgãos públicos. E nós fizemos menção aqui, já não me lembro que episódio, de uma manifestação pública do Ministro da Administração do Território, que disse, parece que deve ter tido acesso a algum diagnóstico ou da vivência, daquilo que vai recebendo, que um dos problemas que emperra, portanto, a forma como queremos que o desenvolvimento aconteça é a falta de instrumentos de ordenamento de território. A informalidade é muito presente e os caminhos que nós desenhamos encontram constrangimento na informalidade. E eu não consigo. É o caso da habitação. A tua casa pode ter sido pensada pelo melhor arquiteto, coloca aí no meio
Escolhe um bairro informal aqui qualquer e coloque lá. Ela perde valor. Nós temos até. Desculpa, Kilson, sim, já te passo. Prontos. Pelo que o Kilson disse e o Ruben está a dizer também, já há uma ou outra assim, individualidade a nível do poder de decisão já começa a perceber a importância desse instrumento, né? E, portanto, inclusive nas novas províncias já olharam isso como uma prioridade. Mas depois, todo o resto do nosso ordenamento jurídico vai facilitar com que isto, de facto, seja indutor do desenvolvimento territorial, até chegarmos à aprovação desse instrumento. E com a dinâmica que nós temos nos nossos territórios, que é muito vibrante e as pessoas transformam o território, ocupam espaço, constroem, não sei o quê. Cidade de Cruzeiro. Nesses instrumentos tradicionais, né? O PDM, por exemplo, o Plano de Urbanização, da concepção até a aprovação para a implementação, não vai depois morrer ali ou algo do género? Há um exercício que nós temos feito e isso decorre também, né, das aberturas ou das brechas que a Lei do Ordenamento do Território nos dá. Agora não consigo dizer qual é o artigo em concreto, mas de que nós, como gestores, podemos olhar para o nosso território, e até me parece que é um exercício não muito difícil de se fazer, e dizer, pá, nós temos problemas X, Y, Z, porque os problemas chegam o dia todo, e sentamos, como estamos aqui, e vamos definir onde é que estão os grandes focos de problema e como é que podemos mitigar. E esse documento, sem muito rigor, digamos assim, técnico, do ponto de vista das especialidades todas, do levantamento rigoroso e etc., definir um caminho. Esse caminho e essa brecha que a lei nos dá é para ganharmos tempo e acudir à questão emergente que está a ocorrer, porque as pessoas de facto vivem, ocupam o território, precisam de viver, sim senhor, precisam de habitação, precisam de se movimentar de um lado para o outro, mas nós não podemos dizer, em face disso, que seja assim. Há quem até diz que precisamos ser mais práticos ou mais pragmáticos. Só que o pragmatismo não pode nos permitir agir na ilegalidade. Nós estamos a gerir a coisa pública. Então, se há uma brecha na lei e dá para aproveitar, vamos olhar para aquela brecha. Aliás, porque é um caminho também de aprendizado. Esse é o entendimento que tenho. Ela diz, vais fazer aqui, com esta velocidade, para ganhar tempo e conformar aqueles territórios que são densos, que têm dinâmicas muito presentes. Entretanto, tu vais continuar a pensar com o tempo necessário para o tipo de estratégia. E, naturalmente, como eu tenho já a visão mais global do território, eu vou fazer com que esta minha intervenção pontual, ela se alinhe a esta visão. Para que quando terminar esse pensamento mais global, né, portanto, esta solução para acudir o problema, ela case perfeitamente. Produzir os efeitos necessários. Também é verdade que assim falando, parece que é num ápice que se fazem as coisas, né? Naturalmente, mas precisamos dar um pontapé de saída. Caso contrário, capitão, a nossa discussão há de ser sempre essa. E depois, as implicações do ponto de vista do particular que essa informalidade gera. E essa brecha é que está a ser aproveitada pelo Sonda? Pronto. É como dissemos inicialmente. Nós vamos esperar, né? Está o documento a ser melhor consolidado, estão a ser feitos lançamentos. Lançou-se em Luanda, acho que lançou-se na Willa. Permita-me só, faz favor. Se nós que somos os tais planeadores, eu levantaria. Em nenhum momento temos que ter um responsável a dizer sempre Miguel, Ruben, fazem aquilo. Não. A tua criatividade também deve vir ao de cima para poder perceber que recursos tens a seu redor e fazer daquele espaço talvez o melhor ou equilíbrio a nível nacional. Tanto é que nós temos vindo a verificar prémios atribuídos a determinados gestores municipais por força da sua ação criativa. É preciso que esses atores também se envolvam um pouco nisso. Agora, é verdade que alguns não sabem mesmo fazer. Está a perceber? Agora, a escassez de recursos, vamos sempre fazer gestão de escassez de recursos. Agora, como é aquele potencial que lá existe, se nós até sabemos que as pessoas estão logo indigitadas para um desafio, o quadro que teve lá na comuna, no município, no mesmo dia foi deposto, por exemplo. E se calhar até elaborou um programa com essa visão de ter o instrumento de ordenamento de território como conciliador de vários interesses da área em que ele gere.
Mas em que medida tem o Estado instrumento fiscalizador para dizer não, Pois Miguel, é. desaprova os teus atos, por via disso é disciplinado assim, ou é responsabilizado assim. Não tem. Portanto, gerir implica aqui variedade Sim, essa de ações. é a questão que se coloca. Nós vamos ter que pôr termo à nossa discussão. Sim. E mais uma vez agradecer a vossa prestimosa colaboração. Desse tema da polis que estamos agora a encerrar, já falámos dos vulneráveis e hoje falamos dos menos vulneráveis e de algumas classes mais privilegiadas. O que ficou aqui patente é que para aquelas classes menos favorecidas, efetivamente há muito maior notoriedade na discriminação que o Estado faz para acudir a essas classes. E para as outras, as políticas mais macro é que depois vão acabar por refletir na vida destes cidadãos. Quando falamos dos instrumentos do ordenamento do território e as suas políticas para o ambiente, para o transporte, para a habitação, é que depois cada um vai se rever na medida daquilo que são as suas necessidades. Por exemplo, aqueles que têm necessidade de mais equipamentos de proximidade, para aqueles que têm maior ou menor necessidade do uso do seu meio próprio, em função também de como é que foram colocados os equipamentos mais próximos da sua zona de residência. Aí sim conseguimos ver nessas políticas macro, nos instrumentos do ordenamento, o reflexo depois na vida dessas classes menos vulneráveis. E com isso, mais uma vez, o tema que não se esgota, a preocupação que não se esgota, o apelo que não se esgota, para a necessidade de olharmos para os instrumentos do ordenamento do território, os instrumentos do planeamento, como uma política para efetivamente garantir o desenvolvimento harmonioso dos nossos territórios e a criação de cidades com maior atratividade, mais competitivas e melhores lugares para nós mesmos. E assim, caro amigo que esteve aí do outro lado, nos despedimos e mais uma vez agradecemos a sua sempre prestimosa colaboração. Continue conosco e fique atento aos próximos episódios.